Então, pessoal, já que nós estamos aqui aquecendo os motores para a nossa belíssima Liga Cristo Rei, que vai acontecer em Santa Felicidade, no Hotel Ibis Style, né? Aproveito e reforço o convite para aqueles que vão assistir, para engajarem bem no evento, que será o maior evento católico do sul do Brasil. E a gente acabou de ter uma palestra muito bacana com o nosso professor Augusto Pola, e essa palestra demonstra muito bem um dos aspectos mais interessantes de tudo aquilo que a gente está querendo fazer, né? Porque a gente só consegue entender a verdadeira defesa do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo se as coisas estão bem posicionadas, se elas estão ordenadas, se o nosso imaginário está bem ordenado e se a gente consegue inteligir as coisas, né? Fazer de uma maneira que a gente consiga entender. Então, essa intelecção, essa diligência, essa ordenação dos princípios, elas só podem ser feitas se a gente tiver pessoas, atores e uma sociedade que realmente impulsiona a defesa desses princípios, que entabula uma defesa firme e séria com o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a mensagem evangélica e com todos os pontos que são tão caros a nós católicos, né? Então, a ideia dessa palestra, ela é uma ideia de pontuar a construção da civilização cristã, pontuar como ela surge, a sua criação, o seu desenvolvimento, os momentos de ruptura, porque nós hoje estamos enfrentando verdadeiramente uma batalha cultural. Ela já deixou de ser uma batalha muito centrada em grandes guerras, ela deixou de ser uma batalha travada somente no dinheiro, mas ela se dá sobretudo no campo das ideias. E é no campo das ideias, é no campo do combate intelectual que está verdadeiramente a maior luta, o maior conflito. Na palestra anterior, o Augusto ele disse esse debate entre o Carlos Nogueira e o Olavo de Carvalho, né, que ele mesmo deu a chance para falar sobre a rinha de véio. Então, realmente, essa rinha de véio, ela tem dado muitas mostras do que está em jogo no final. Não é apenas um projeto político, como outros diziam. É simplesmente uma guerra que se fundamenta na própria existência do que foi criado nesses 2000 anos de história católica. Então, a primeira coisa que a gente deve entender antes de qualquer desenvolvimento histórico é o que é a civilização, o que é essa ideia de civilização? O padre Leonel Franca, no seu primeiro capítulo, ele trata sobre essa ideia de civilização. Então, o que é e o que é formada? A civilização é composta por diversos elementos. Elementos culturais, localização geográfica, atuação conjuntas dos diversos atores, certo? E todos os atores, a localização geográfica, a cultura, ela tem como objetivo, em termos filosóficos, atualizar as potências do homem para que o homem obtenha a felicidade plena, que todos nós católicos sabemos que só é possível no céu, só é possível quando a gente obtém a visão beatífica, e isso é muito importante para nós, para desde já pontuar que não existe uma imanentização do céu aqui na Terra, certo? Que aqui na Terra será como Nossa Senhora na Salve Regina fala, o nosso vale de lágrimas, perfeito? Mas se toda a sociedade estiver ordenada a tal ponto que o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo seja defendido, então a gente vai conseguir completar aquilo que o Papa Leão XIII e todos os demais papas subsequentes afirmam que houve um tempo que as nações eram regidas pelos princípios do Evangelho, na Immortality Dei, que fundamenta a Constituição Constituição Cristã dos Estados. Em termos civilizacionais, a civilização ela tem como objetivo desenvolver a cultura de tal forma que o homem caminhe para os seus fins últimos. Então,
não é apenas a legislação política. A gente tem um debate muito raso aqui, certo? É muito mais abrangente a nossa guerra cultural. Ela se dá na formação da música, na formação do cinema, ela se dá na formação da literatura, das artes, da pintura. Então, a gente tem todo um aspecto mais amplo de guerra cultural que a gente precisa ser tratado. Então, esse tipo de ação e esse entorno civilizacional é o que nós precisamos entender, porque somente assim a gente começa a entender o que dá de fato errado e o que está de fato certo para fazer, como o Augusto falou na ação humana, na palestra anterior, fazer com que houvesse ultrapassar a barreira do julgamento e propor verdadeiramente outras ações, resoluções mais densas e de profundidade que possam defender a civilização que nós estamos. E qual que é a civilização que nós estamos? A civilização cristã. E eu falo que a única civilização cristã, a única civilização possível é a civilização cristã, entre todas as demais do planeta. Porque somente ela é capaz de dar continuidade de um pensamento, somente ela tem um elemento transcendental único e unificado, que são coisas diferentes, único e unificado, e somente a civilização cristã é capaz de elevar o homem a um outro patamar de unidade. Então, outro pensamento que a gente já deve começar a guerrear aqui, já que estamos falando de guerra cultural, é a unidade transcendental das religiões, tão postuladas por algumas pessoas no meio aqui. Então, esse pensamento gnóstico, este pensamento que não contribui em nenhum momento para o verdadeiro catolicismo, deve já, de um passo, ser excluído de todos os fundamentos necessários para a defesa da fé católica, ou pelo menos da defesa da civilização cristã, já que tem muitos que propagandeiam que é necessário fazer a defesa da civilização ocidental, falam que os pilares são o cristianismo, a filosofia grega e o direito romano, mas na verdade é tudo, em certa medida, mais ou menos feito, porque quando chega na parte de defender o cristianismo, o catolicismo como sendo a religião verdadeira, acabam deixando um ponto específico de lado, falam assim, não, mas vamos falar sobre comunismo, vamos falar sobre marxismo, que a gente ganha mais, né? Então, quando que essa civilização começa? Essa civilização começa no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 a 18, quando nosso Senhor Jesus Cristo estabelece o primado de São Pedro. Então fala, Pedro, tu és pedra e em ti edificarei a minha igreja, certo? E tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares do céu será desligado da terra. E neste ponto a gente tem o início dessa grande construção de civilização que foi responsável por criar os maiores homens que já passaram por essa terra, as santas mais virtuosas, exemplos de virtudes excelsas, de virgindade perfeita, de castidade, todas as virtudes necessárias para que a gente encontre nosso Senhor no céu e goze perfeitamente da vida eterna e da felicidade no seio trinitário. Então, como que esta civilização se desenvolve, que já parte para a segunda etapa? Antes de a gente começar a entender os desenvolvimentos históricos, como foi se pontuando, é necessário entender duas coisas fundamentais. A primeira delas é, a Santa Madre Igreja nunca destrói uma cultura. Em nenhum lugar você vai ver a Santa Madre Igreja destruindo deliberadamente uma cultura. Isso você pode ver como se deu o processo de evangelização na Inglaterra, como se deu o processo de evangelização nos países nórdicos, como se deu o processo de evangelização na Península Ibérica, na Península Itálica, no Ocidente, no Oriente Europeu, na África, aqui na América. Ou seja, ele pega os elementos da cultura, ele sublima, ele transcende e ele catoliciza. Então, este é um primeiro ponto que deve ser determinante para todas as nossas análises no futuro, quando, por exemplo, no curso de História,
maior, aqui eu só estou dando umas pinceladas nessa guerra cultural, mas para a gente pontuar verdadeiramente que o catolicismo ele engloba, ele universaliza, eleva de forma cristã e ele dá um significado ao fim último que é o objetivo final. E o segundo ponto é necessário evitar o pensamento gnóstico de acreditar que é possível uma conciliação com outras religiões. Então, o muçulmano também reza. O católico também reza. Temos uma idade, já que é nominalista esse negócio aqui, então tá bem, o que mais? Então 70% concorda, 20% não concorda, mas vamos focar nesse 70% e ver o que a gente pode fazer. Não. Então a gente tem uma religião verdadeira, a nossa igreja ela é una, santa, católica e apostólica, então são coisas que a gente deve pontuar de início. E a primeira coisa que a gente deve entender como deu o processo de expansão dessa civilização cristã é que o primado de São Pedro, como chefe dos apóstolos, ele é fundamental. Se a gente não tem em mente esta posição bem clara, que o primado papal de São Pedro, ele organiza de uma forma hierárquica a Santa Madre Igreja, a gente não vai conseguir entender os momentos subsequentes do desenvolvimento da Igreja. A gente vai ficar parado em apenas movimentos políticos ou sociais, mas vai acabar perdendo uma grande parte de toda essa civilização que tem fundamentos transcendentais e sobrenaturais. E o segundo ponto é que o fundamento de expansão ali no campo, ele se dá por meio da consagração de bispos e sacerdotes que vão aos poucos ministrando os sacramentos, que é a economia da salvação, como fundamento básico. Então, como que é o corpo dessa civilização? Como que ela se estrutura? Então, desde que São Pedro foi dado como o primeiro Papa e os 12 apóstolos como seus bispos, e eles foram e seguiram a mensagem do Evangelho e de pregar a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário que isto seja defendido sobre qualquer coisa. Porque aqui que está o pulmão e a vitalidade de toda a Santa Igreja e de toda a civilização cristã. Então, esta consagração, esta sucessão apostólica, esta expansão que se dá por meio dos sacramentos, seja do batismo, da Santa Eucaristia e do Crisma, é o que vai fundamentar essa civilização cristã que nós estamos tentando construir aqui. Então, nesse sentido, a civilização cristã é construída inicialmente por uma vida espiritual que antecede todo o desenvolvimento político. E onde que isso se começa? E onde que dá esse primado civilizacional? Certamente será na família. Por quê? Porque a família que se converte são os indivíduos daquela unidade familiar que adotam os conselhos evangélicos, e a partir deste movimento familiar é que se torna possível a construção de nações verdadeiramente cristãs. Então, você achar que a cultura sobrepõe, que a política, sobrepõe os laços culturais, ou que a política vai sobrepor todo o resto e vai vir de cima para baixo, é algo verdadeiramente incompreensível. Então, somente a gente vai constituir, dentro desse primeiro embate cultural que nós estamos tentando travar, se vem de uma forma orgânica, baseada nos princípios de subsidiariedade, então é a família como um núcleo básico da sociedade que deve se reconverter, que deve buscar os sacramentos, ter uma vida de piedade. Para quê? Para posteriormente a sociedade como um organismo completo de famílias darem o tom de como será feito as relações comerciais, sociais, as relações internacionais de toda aquela pátria. Então, nós devemos, outro ponto importante aqui é tirar essa ideia de nação, que é algo que vem do século XVIII, muito romântica, muito estabelecida, inclusive nos princípios entabulados pela Revolução Francesa, e dar início ao chamado reino, a coroa, o trono, o altar. É nisso que se fundamenta essa civilização cristã. Então, posto isso, de o que se fundamenta a civilização, para que serve a civilização,
como que essa civilização se desenvolve, a gente começa a ter a oportunidade de construir a civilização cristã. E uma vez que esse processo ele se dá em expansão, é fundamental que a gente entenda que, para que isso aconteça, o Papa deve ser infalível, porque é dele que vem a resolução das controvérsias dentro desse processo civilizacional. E mesmo que as condições para a infalibilidade papal só tenha se dado no Concílio Vaticano I, as condições e o modo pelo qual sempre se deu tanto as bulas, quanto as exortações, quanto as encíclicas, quanto os concílios ecumênicos, eles sempre se deram de algum modo da forma com qual ficou positivado no Concílio Vaticano I. Então é falar sobre temas de moral ou de fé, é ter a vontade de todo o povo cristão se cumprir, o Papa fazendo uso da sua força ex cátedra. Então este ponto fundamental de infalibilidade papal é importantíssimo. E o segundo ponto é que a gente deve fortalecer cada vez mais o entendimento da economia sacramental, porque é por meio deles que a gente vai entender os desenvolvimentos dos padres da igreja, principalmente na patrística, e posteriormente em como que foi feito o processo de conversão dos demais povos. Então, feitas essas considerações, é primeiro que o início do desenvolvimento da Santa Irmã da Igreja, ela se dá nos 2 primeiros séculos no martírio, certo? Então já começa como essa civilização? Com a faca no pescoço. Mal o nosso Senhor Jesus Cristo ele ascende aos céus, certo? Já começa um período já de perseguição. Então, nos 2 primeiros séculos, a gente tem uma grande dificuldade que é o Império Romano. O Império Romano, no primeiro e no segundo séculos, eles são implacáveis contra o povo cristão. Então, você vê Daniel Hopes, ele tem uma série, uma coletânea maravilhosa de livros da história da igreja, e o primeiro volume dos 10 é chamado A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Então, este primeiro tomo, ele vai tratando de como que os cristãos, como que a Santa Igreja, ela foi lidando com este grande império. Então, a gente vê que aos poucos a situação vai ficando um pouco melhor, mas o incêndio de Nero, por exemplo, no ano de 67, muito se dá à tentativa do Império Romano colocar a picha de incendiadores, de distúrbio de ordem aos cristãos para persegui-los, massacrá-los e colocá-los no Coliseu para servir de jantar para leões e demais feras. No século III, o catolicismo ele vai avançando pelo Oriente Médio, ele chega na península da Anatólia e ali ele começa a ter o contato com o quê? Com o helenismo. Então, é um processo de aproximação da cultura helênica. Veja, São Paulo, depois que ele se converte em caminho de Damasco, ele vai também à Grécia, vai para Tessalônica, vai para Corinto, vai para Colossos, vai para Éfeso, e ali ele já estrutura, como bispo que ele é, ele estrutura as igrejas de tal forma que tenham esse contato. Mas, no século III, é que isso se dá de forma mais constante. Por quê? Porque no século III a gente começa a ter um movimento dos padres do deserto em outras regiões, certo? Mas que vão dando a vitalidade espiritual para que a igreja avance mais por esse primeiro ponto da Europa. A Grécia, a Turquia, a Macedônia, um pouquinho mais nas ilhas mediterrâneas, Capadócia e tudo mais. Então o problema central é como a gente faz esse desenvolvimento. E dentro desse processo no século III, a gente já tem um pequeno problema. Como que evitar que o pensamento helênico gnóstico ele entre no cristianismo e acabe fazendo com que o cristianismo morra de uma vez por todas? Quem dá essa resposta fundamental e brilhante já contra essa primeira heresia gnóstica é Santo Irineu de Lyon.
E Santo Ireneu de Lyon é um dos principais responsáveis por defender a ortodoxia nesse momento que o cristianismo, em um lado, é atacado em Roma, é massacrado, está fragilizado, e do outro lado ainda tem um inimigo intelectual remanescente do mundo antigo. Então, o que a gente aprende nesses primeiros 3 séculos? Em primeiro lugar, a verdadeira forma de a gente combater o bom combate é uma tentativa de argumentar essa beleza do cristianismo, que são os mártires, que são as formas com qual se defende a fé apostólica. Tanto é que Tertuliano fala que a semente dos novos cristãos são o sangue derramado. Então, é dessa forma que a gente começa a entender. E o segundo ponto é que a cultura helênica, ela joga, uma vez acabado com o gnosticismo, joga todo o peso da filosofia grega, principalmente platônica aqui, já que nos primeiros séculos da cristandade, o pensamento era mais platônico do que aristotélico, principalmente pela influência de Plotino. Então, Plotino, ele grande estudioso de Platão, ele pega e fundamenta as primeiras ideias da filosofia, e os padres da igreja na patrística, eles têm bastante influência desse pensamento. No século IV, o Império Romano, vendo que é impossível acabar com essa dinâmica cristã, é impossível acabar com que a Santa Madre Igreja continue o seu processo de conversão, começa a dar um pouco mais de espaço para os católicos. E isso acontece primeiramente no Edito de Milão, que acontece no ano de 313, a conversão de Constantino, que se dá no ano de 325, que é o mesmo ano do Concílio de Nicéia, que estabelece como religião oficial o catolicismo romano, certo? Então, a Santa Madre Igreja, depois de 2 séculos e meio de martírio no Império Romano, ganha as portas do Império, e ali você tem um outro desenvolvimento. Isso é muito importante, porque a partir deste momento, vamos dizer, dessa concordata, desse ponto de parar de atacar uns aos outros, certo? A gente consegue ter um desenvolvimento. Então, até o século VI, o desenvolvimento do cristianismo se deu muito mais neste embate. E aí que tem uma coisa muito importante, que é um detalhe que o Christopher Dawson, ele coloca bastante na formação da cristandade, que até o século VI, VII, o cristianismo ele era infinitamente mais desenvolvido no Oriente do que no Ocidente. Então você tinha lá os padres de Alexandria, você tinha os padres capadócios, você tinha os bispos, todos atuando Veja, a Síria hoje, ela tem uma região chamada Lataquia, Tertus, que é muito importante dos cristãos alauítas. E aquela região ainda tem muitos esses traços fundamentais do cristianismo mais antigo, mais oriental. Então, deste ponto, o cristianismo oriental ele começa a ser ele é muito maior do que o cristianismo que é desenvolvido na Península Itálica, na Península Ibérica e na região mais ao norte da Europa. A aproximação de Constantinopla se dá fundamentalmente por isso. Então a cultura é muito forte naquela região. Então, depois de consolidada a paz do Império Romano no século IV, inicia este crescimento. Então, já levando para o Oriente e já se fundamentando no Ocidente, a gente já tem pelo menos os 2 pilares onde vão se desenvolver politicamente, espiritualmente e culturalmente a fé católica. Do século V até o século VIII, no Ocidente, o objetivo era a reestruturação por meio de um grande esforço. Por quê? Porque já no século V, VI, você tem a queda do Império Romano. Então, este império que brigou com os cristãos, deu espaço para os cristãos pela sua falta de moralidade, pela sua falta de virtudes e pela sua incapacidade de compreender todos os movimentos que estavam acontecendo internos, ele cai. E aqui a gente tem um ponto importante. Como é que a gente vai reorganizar? Porque
querendo ou não, o Império Romano ele organizava uma grande massa de território na Europa, na bacia mediterrânea. Quem que vai ficar responsável por organizar isso? Então a Igreja Católica, como mãe e mestra, mater e magistra, ela tem como este objetivo ele se incumbe de desenvolver. E a partir disso começa a conversão dos povos do norte e a importância do pensamento agostiniano. Então, vendo bastante essa situação próxima à queda do Império Romano, Santo Agostinho ele escreve o livro antológico, que é a Cidade de Deus, no qual ele vê claramente duas cidades. Uma cidade dos homens e a outra cidade de Deus, porque ele está vendo exatamente esse conflito no limiar da queda do Império Romano e como serão os desafios de organização cristã dessa civilização que ele sabe que a cristandade terá que organizar. Então, neste ponto, temos isso. O segundo aspecto mais importante deste período, do século V ao século VIII, é a conversão de Clovis que fundamenta a primeira dinastia católica. Essa conversão ela é fundamental, porque ali a igreja vai ter, pela primeira vez, um Estado bélico, um Estado organizado, que vai não somente defender a fé católica, mas vai apoiá-la em seu processo de expansão. Então, este é um ponto importante. E o terceiro ponto que fundamenta este período é a criação da Ordem Beneditina, com São Bento. Então, o lema Ora et Labora, ele tem este espírito desse tempo, né? Então, você vai rezando, vai trabalhando e vai estudando, e este movimento espiritual vai servir como trampolim, como catapulta para o desenvolvimento territorial e conversão por meio dos sacramentos e por meio dessa sucessão de apóstolos, que vai dar essa vitalidade para a Europa inteira. A Santa Madre Igreja vai até o norte, então vai até a Inglaterra, e na Inglaterra você tem a influência muito grande de São Beda, que é um dos principais santos deste período na cristandade, porque ele é o responsável por converter toda a Inglaterra. No século IX, à medida que o poder se consolida e a questão e o Ocidente fica muito mais forte do que o Oriente, ali a gente já tem a formação, vai começando a ter a formação daquilo que a gente conhece como a cristandade medieval. E por que o Oriente vai declinando em relação ao Ocidente? Em diversos aspectos. O primeiro aspecto é que o Oriente ele está em uma briga muito grande por conta da heresia iconoclasta. Então, já que a gente está falando sobre São João Damasceno, então a gente pode ter ideia de que a heresia iconoclasta ela foi a semente pelo qual se sedimentou o Césaropapismo. Depois da resolução da heresia iconoclasta, nunca mais o Oriente teve a mesma vitalidade de defender a fé católica do que o Ocidente. E ali você já vai ter o início da questão que em 1054 vai gerar o cisma do Oriente com a criação da Igreja Ortodoxa. O outro aspecto fundamental é que um pouco mais ao sul daquela região, em duas cidades, Meca e Medina, um herege, ou melhor, um monstro chamado Maomé, ele funda, entre aspas, uma religião, que daquilo ali não tem religião nada, e ele faz uma falsa promessa, você tem um bilhete premiado, ou seja, faça tudo para converter o povo, que depois você vai ganhar no céu as suas paixões mais carnais com 72 virgens, né? Então, este movimento faz com que a Península Ibérica, a Península Arábica, que naquele momento tinha muitas religiões pagãs, panteístas, vê nele uma possibilidade de ganho corpóreo e prazer sem fim, fazendo a vontade de Deus. Então aquilo tem um crescimento rápido, absurdo, que vendo o Império Bizantino, porque naquela época já teve a divisão do Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, certo?
o Império Bizantino enfraquecido pela heresia iconoclasta, com dificuldades de se organizar em relação a Constantinopla e esse crescimento do Islã, a gente vê que o Oriente começa a perder um pouco de força. No Ocidente, pelo contrário, o Império Merovingio de Clovis, ele é turbinado, ele ganha muito mais força, principalmente depois da Batalha de Poitiers em 732, vencida por Carlos Martel, certo? Que tem como filho Pipino Breve, certo? E Pipino Breve tem um outro filho chamado Carlos Magno. E Carlos Magno, ele representa a grande consolidação do Império Franco, certo? E essa consolidação do Império Franco, ela se dá como? Com Carlos Magno na arma e o bispo Alcuino nos costumes. Então, o bispo Alcuino, ele recebe a ordem de Carlos Magno de trazer os monastérios para perto, para pegar toda a literatura antiga, e é por isso que a gente tem Aristóteles e Platão nas nossas universidades até hoje. Não hoje, porque hoje a gente tem nas nossas universidades Simone de Beauvoir e toda a escola de Frankfurt, né? Então deixou-se para longe essa filosofia e a sabedoria. Então Federal e todas as outras universidades se atentem para isso. E a gente vê que o Carlos Magno, ele tem a firme certeza já de uma guerra cultural nesse primeiro ponto. Então os monges copistas, eles vão copiando toda a sabedoria antiga para tentar, com a filosofia mais a doutrina, consolidar um império. Este império, ele se desenvolve muito grande, ele atinge praticamente hoje tudo que tem da França, da Bélgica, Holanda, boa parte da Áustria, Suíça, Alemanha e um pouco até da Hungria. Esse Império Carolíngio, ele se desenvolve tão grande que, quando tem a morte de Carlos Magno em 843, o Tratado de Verdun divide o reino, certo? No Oriente, na parte oriental, você tem a criação do Sagrado Império Romano Germânico. No centro do Império, você tem a criação das chamadas cidades-estados italianas e depois as cidades de comércio da Holanda, da Bélgica e do Vale do Reno, certo? Então, se você vai em cidades como Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt, hoje você vai ver que elas são cidades muito mais comerciais. E na parte ocidental você tem a criação do Império Franco, da Gália, que vai dar origem verdadeiramente ao primeiro estado dado pela Santa Madre Igreja, que é a França, que hoje também vive um problema muito grande com o islamismo. No final deste processo, para a Santa Madre Igreja, você tem o fechamento da patrística. Então, no século IX, no século IX, com a queda, com o Tratado de Verdun, que também se encerra a parte da patrística na Santa Madre Igreja. E a partir de então, nos próximos séculos, você vai ter a consolidação do quê? Da escolástica. Então, nos séculos IX até os séculos XII, esses séculos eles são fundamentais para o desenvolvimento maior e para consolidar toda a Europa de forma cristã. E quais são as bases dessa civilização? Na França, é o monarquismo com Cluny, certo? E o papado com São Gregório Magno, certo? São Gregório Magno é fundamental nesse processo, porque ele organiza os mosteiros, ele vai e organiza a estrutura de ordenação de bispos de uma forma mais rápida, e ele tem o compromisso de defender toda a civilização cristã, porque ela, nesse momento, já se livrou dos ataques dos bárbaros. Na Península Ibérica, já no século IX, você já tem um início de reconquista, e o Papa São Gregório Magno, vendo essa situação, ele urge para que a reconquista seja rápida, para que evite que os cavaleiros do Oriente, pagãos, invadam essa região fragilizada ainda.
E para isso se tem a criação do espírito de cavalaria teutônicos. Então são esses 3 pontos que dá os fundamentos para o desenvolvimento da cristandade, que mais para frente vai se ordenar em universidades e ordens religiosas, certo? E o que isso permite, essa consolidação? A atuação do altar e do trono cada vez mais juntos leva ao início das cruzadas, certo? Então o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, de 1095, ele ele chama os católicos a fazer as cruzadas para Jerusalém, para a Terra Santa, certo? Que naquela época já estavam completamente dominadas pelo inimigo islâmico. Depois de 4 anos de concílio, em 1099, você tem esta primeira ação, que vai para defender o Reino Latino de Jerusalém, que é o último enclave cristão naquela região. Depois de uma grande contraofensiva cristã contra o Islã, a situação na Península Ibérica ela começa a ganhar contornos melhores, e no século XI, já com todo o conteúdo cultural bem consolidado, com a fundamentação do Império Carolíngio já toda ela feita, você permite às universidades se desenvolverem. A primeira é a Universidade de Bolonha, em 1066, que vai ser daí a base fundamental do direito, e a Universidade de Paris, que vai dar o boi mudo, Santo Tomás de Aquino, certo? Fundamenta-se com a teologia. As universidades sedimentam, então, esse ponto importante, que vai gerar toda essa forma de argumentação que a gente vai consolidar como escolástica. Então, no século XII e XIII, a cristandade pode-se dizer que ela chegou à sua maturidade. Então, ela chegou ao seu auge, ao seu ponto máximo de extensão, certo? Então, se tudo está no seu ponto máximo, significa que a partir do século XIII, a gente vai começar a ver as primeiras brechas, os primeiros rompimentos. Então, veja, sair das catacumbas lá do Império Romano, certo? Para consolidar uma grande civilização. Agora, essa civilização que antes ensinava, que antes estava no ataque contra as heresias e contra as falsas doutrinas, agora ela vai ter um inimigo interno. Primeiro filosófico, que é uma pequena abertura na represa, e a partir de então, essa civilização ela não vai deixar de perder os seus fundamentos, mas ela vai ter inimigos e ela vai precisar se defender. Então, parte-se para a defensiva. Então, no século XIII começa um declínio importante no sentido filosófico. Então, a querela dos transcendentais, para entender o que é o bem, o belo, o verdadeiro, a justiça, ela já vai começar a dar um problema. Então, como o Augusto estava falando na palestra anterior, até o século XIII, a gente tinha a coroação do realismo filosófico. A partir do século XIII, XIV, isso já vai começar a ser meio que relativizado para chegar até os séculos posteriores com Guilherme de Ockham, que vai dar o início ao nominalismo na filosofia. Então você já tem um rompimento aqui, uma fase realista que está tentando entender o que são as coisas, que é a principal pergunta da filosofia, o quid, né? Para depois tentar fazer uma outra forma. Veja, o que é que eu quero que seja? Então, a inteligência e a vontade, as duas potências superiores, elas se invertem. Então, a vontade, a partir deste momento, ela vai dominar a inteligência. Então, esse já é um primeiro aspecto filosófico que vai nortear os debates filosóficos a partir deste declínio. Soma-se a isso, no século XIV, 2 acontecimentos culturais importantes. O primeiro na Itália, com Petrarca, que vai ver a cultura greco-romana pagã de uma forma mais romantizada e vai trazer esses elementos. Ele vai falar que é um necessário renascimento, certo? Esse ressurgimento, essa nova forma, certo? E vai trazer tudo aquilo que a Santa Madre Igreja tentou retirar da civilização cristã. Então, as primeiras heresias são trinitárias,
depois a gente vai ter as heresias cristológicas, certo? Isso tudo a Santa Madre Igreja vencendo de forma racional, de forma argumentativa, tudo isso, parece que vai ter um revival desse sentimento, desse sentimento pagão. E na Holanda, Erasmo, de Roterdã, ele vai trazer um outro tipo de devoção, certo? Uma devoção mais primitiva, tentando retirar diversas coisas, inclusive as devoções ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, certo? Vão tentando tirar essas devoções, esses pressupostos, para ficar somente o necessário, que são as Escrituras, certo? E daí já vamos começar a ter alguns problemas. Na política também temos um problema, que é as verdadeiras disputas entre as cidades-estados na Itália, dentro da Península Itálica, no Sacro Império Romano Germânico, e é dentro desse contexto que você vê disputas já por um vício na virtude da justiça e um acendimento maior das paixões, já que a vontade superou a inteligência, certo? Das cidades-estados em relação aos estados pontifícios, certo? Então, um exemplo bem claro é a própria família de Médici, na cidade de Florença, certo? Que ela vai tentar solapar, em algumas vezes, o poder papal, e em outros tempos vai tentar defendê-la de forma que tenha aos seus interesses, certo? E é vendo toda essa confusão na Península Itálica que a gente vai ter o primeiro responsável por fundamentar a ciência política moderna, que é Nicolau Maquiavel. Então, o livro O Príncipe, ele já marca essa transição de entender a política por meio de virtudes e entender a política por meio de pragmatismo e também por meio de ideologias, que é o que muitas vezes acontece. Afinal de contas, nós temos um canal de YouTube aqui muito importante no nosso país, à direita, que fala que política é arte do possível, certo? Que política deve ser feito o que é possível e pragmaticamente, apoiando o Bolsonaro como se fosse um deus, e deixa de questionar e o mais irônico, se dizendo católico, se dizendo defensor da escolástica. Então, a gente já começa a ver os problemas fundamentais de um canal que arvora-se defensor do catolicismo, tanto é que o nome dele é TL, né? Mas ao mesmo tempo toma as dores de um pragmatismo kantiano muito sólido. Então tudo isso permite o rompimento do primeiro ponto que sustenta a Santa Igreja desde o tempo de Nosso Senhor, que é a unidade de pensamento. No século XVI, levadas essas disputas a uma forma enorme, aí tem disputas políticas no norte, tem disputas intelectuais na política italiana. Lutero, vendo tudo isso e com seus escrúpulos absurdos, monumentais, ele consegue receber alguns príncipes que vão embasar a sua religião, sua ideologia religiosa. Então, ali você tem verdadeiramente a possibilidade de rompimento com essa unidade. Então, em 1517, quando Martim Lutero ele rompe, ele definitivamente parte para o ataque à Santa Madre Igreja, você vê que aquela unidade tão difícil de ser conquistada foi rompida. Então, entre 1517 e 1648, você vê em todos os lugares da Europa guerras religiosas. Então você vai ver guerras religiosas na França. Então os huguenotes lá na França, eles vão tomando conta do sul da França por meio da influência da República de Genebra em relação a Calvino, certo? No norte, os holandeses, eles vão pegando essa mesma influência e vão tentando circundar a França, certo? E a Europa fica à mercê dessas guerras de religião, sendo que a mais importante dessas guerras de religião
é a Guerra dos 30 Anos, certo? Entre 1618 e 1648, que vai, no final deste processo, dar ensejo à Paz de Westfália, certo? E o que acontece na Paz de Westfália? Bom, já que religião está dando problema, o que a gente faz? A gente fala assim, religião é de cunho pessoal, é de foro privado. Então, cada príncipe vai ter a sua religião e este príncipe vai falar o quê? Para o seu principado adotar a religião dele. Bom, se saiu daquele principado, outra religião. Então, não tem mais a influência dos estados pontifícios, não se tem mais a influência do Papa como organizador das controvérsias. Então, um exemplo bem claro. Aqui mesmo no Brasil, a gente teve um problema entre Espanha e Portugal no início do processo das descobertas, que foi a questão de delimitação, certo? Então, qual foi a primeira escolha, tanto do rei de Portugal quanto do rei de Espanha? Vamos conversar com o Papa. Para quê? Para que haja uma bula. Então, em 1481, um período antes, você teve a bula Intercetera, que organizou e pôs um fim a essas disputas. Bom, já que agora, no século XVII, não vamos ter esse tipo de ação, vamos precisar fazer o quê? Com base em contratos. Então, são contratos positivados, são contratos naturais, de formas naturais, que vão sedimentar essas relações. Na Santa Madre Igreja, a gente tem o combate ao protestantismo. Então, como que se faz isso? O protestantismo ele gerou um movimento muito, muito grande na Europa e obrigou a Santa Madre Igreja a reforçar o seu papel de ensino com os jesuítas, certo? Com a fundação da Companhia de Jesus, e reforçar verdadeiramente o dogma no Concílio de Trento. A Santa Madre Igreja começa a se colocar na defensiva, como eu estava falando, e a laicização da política internacional e o surgimento desses contratos naturais faz com que a unidade de pensamento inteiro na Europa se rompa. Então, nesse limiar do século XVII para o século XVIII, a gente tem a emergência do pensamento liberal, contratualista e absolutista. Então, aqui já começamos um problema. Por quê? Porque toda a base de, entre aspas, tradição, uma parte da tradição que nós temos hoje, católica, está completamente imbuída dos pensamentos absolutistas. Então, autores como Jean Bodin e Jacques Bossuet na política, eles vão defender a monarquia absolutista francesa, que vai se consolidando com o reinado de Luís XIV e o reinado de Luís XV. Tanto é que Luís XIV ele fala que l'état c'est moi, o Estado sou eu, o rei sol. Então, Jacques Bossuet ele corrobora com isso. E na França, a Santa Madre Igreja ela vai ter problemas muito sérios com isso, porque vai gerar um jansenismo e o galicanismo, que são duas heresias que devem ser combatidas, inclusive por alguns movimentos, inclusive hoje dentro da Santa Madre Igreja, certo? E, por outro, a gente vai ter a questão do pensamento liberal, que vai, por conta das revoluções inglesas no século XVII, dar ensejo ao liberalismo político e social. No século XVIII, o chamado século do Iluminismo, portanto, esses dois processos eles levando a cabo, vai gerar a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é o segundo ponto desse rompimento. Então, já rompemos com o quê? Com a Igreja. Já foi o primeiro rompimento. Quando? Com Lutero. Lutero faz o primeiro rompimento, rompe com a unidade espiritual da Santa Madre Igreja, mas mantém ainda Nosso Senhor como um componente. Já que nós temos o pensamento liberal e que eu vou definindo como centro do mundo o indivíduo, eu vou definir o que me salva e eu vou definir aquilo que mais me apraz. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, por conta desse utilitarismo, ele vai se tornando cada vez mais descartável.
E quem vai pegar este pensamento de Nosso Senhor sendo descartável, que vai relegá-lo a simplesmente ser mais um sábio e não a verdade encarnada, não o verbo encarnado? É a maçonaria. Então, a maçonaria, ela pega esse pensamento liberal, ela retorna algum pensamento gnóstico, que inclusive alguns intelectuais no Brasil defendem a união entre Igreja Católica e maçonaria, porque afinal de contas a maçonaria no Brasil é um pouco diferente da do mundo inteiro, certo? Algumas pessoas estão dizendo isso. E é necessário que essa unidade aconteça. Então a gente tem que separar muito bem, certo? Quem pega aí a maçonaria, pega o gnosticismo, pega o liberalismo e vai de frente contra Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece de forma mais firme, é na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, com a franco-maçonaria, ela representa a primeira revolução maçônica, de fato, para acabar com o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por meio da Declaração Universal dos Direitos do Homem, certo? Estabelecer um ser supremo, leia-se entre linhas, grande arquiteto do universo, certo? Que vai organizar a sociedade e, portanto, a Santa Madre Igreja fica completamente excluída do debate intelectual. E do amálgama entre esse histórico inteiro, a gente tem a fundação da chamada Idade Contemporânea. Então, é a Revolução Francesa, mais liberalismo e mais o absolutismo, que são os passos fundamentais para esse segundo momento de destruição. Nesse sentido, tem-se o regime, tem-se a civilização cristã totalmente rompida e o Nosso Senhor Jesus Cristo totalmente destronado da sociedade. A Revolução Francesa, somada à Revolução Industrial como pressuposto secundário, faz com que a gente tenha a consolidação do utilitarismo materialista. Então, a gente tem, já nas portas do século XIX, o individualismo iluminista no seu auge, levando a cabo as revoluções liberais, a Revolução Industrial, que dá mais força para o material e não para o espiritual, e a gente tem, somado a isso, o pensamento romântico dos alemães, principalmente com Schelling, Fichte e Hegel, para tentar ser um contraponto ao liberalismo materialista. Aí a gente tem a consolidação do quê? Do materialismo puro e estrito. Com quem? Com Karl Marx. Então, Karl Marx ele vai ser o amálgama de todo esse processo em 1848, falando, bom, essa história de transcendente não existe, Deus está morto, a religião é o ópio do homem, então não é nem mais Nosso Senhor Jesus Cristo está em jogo aqui. Agora já está em jogo então o próprio Deus. Então, Deus, já a partir da segunda metade do século XVIII, do século XIX, ele já está completamente em xeque por todos esses movimentos revolucionários. Após Karl Marx, a gente tem mais dois autores que vão destruir a divindade, que leva o nome de Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche. Então, Karl Marx, Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche é a santíssima trindade do pensamento ateu, certo? Do pensamento que vai destruir completamente com a existência de Deus, e já somado a esses movimentos ideológicos, da ideologia liberal e da ideologia comunista, a gente vai ter o embate. Então, o que acontece no final do século XIX? Tem-se que, por um lado, tem a solução totalitária comunista e do outro lado a solução pragmatista liberal. E desse choque entre esses dois, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela é como se fosse o coroamento de todo esse processo revolucionário que acontece já no século XIV, que vai desaguar na maior e mais fratricida guerra na Europa no século XX, ceifando a vida de 20 milhões de pessoas. Tanto é que, neste momento, a Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra ou como a Guerra para pôr fim a todas as outras.
Então, para a sociedade europeia, para o povão que ainda se mantinha católico, que ainda se mantinha com as suas devoções, que é uma coisa que a gente deve depois tratar, que é essa separação entre as elites pensantes de um lado e o povo do outro, certo? Que é fundamental que a gente entenda como se deu esse processo. O povo assistiu à Primeira Guerra Mundial de forma horrorizada, de forma completamente atônita, vendo a destruição de irmãos, que gerou uma grande guerra civil europeia. E dentro desse contexto, desde de Karl Marx até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdão, como que a Santa Madre Igreja ela combateu tudo isso? Então começa com as sílabos do Papa Pio IX, certo? Que vai dizer os erros principais dessa separação entre igreja e Estado, certo? E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma questão muito grande por conta disso, já que o Brasil tinha um regime do padroado, né? Mas dentro desse contexto inteiro, você tem o próximo Papa, Leão XIII, que ele vai sedimentando as bases da doutrina social da Igreja, com a Rerum Novarum, das coisas novas, e também a Immortalidade Dei, certo? A Constituição Cristã dos Estados. E também do lado espiritual, com a oração de São Miguel Arcanjo, certo? Então você tem este movimento da Igreja tentando se separar tanto do liberalismo quanto do comunismo, mostrando que o caminho é nosso Senhor Jesus Cristo, é a volta do reinado social, que é isso que a gente deve manter bem firme a todo instante. E do outro lado, a vertente espiritual. Então, nosso sumo pontífice Papa Leão XIII, ele escreve a oração de São Miguel Arcanjo, ele pede para que algumas orações sejam incluídas ao final das missas, as 3 Ave Marias, a oração de São Miguel Arcanjo, pedindo a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, para fazer este combate espiritual, esta guerra firme contra o quê? Contra o modernismo. E aí depois tem-se a coração, esse combate com o Papa São Pio X, que na encíclica Patienti Dominis Gregis, ele não somente combate o modernismo, mas como ele faz toda uma análise em todos os aspectos das humanidades do sistema filosófico modernista. Então, você apontar, por exemplo, somente o erro do modernista dentro da liturgia, como fazem alguns, ou como alguns pressupostos únicos que recortam a realidade falando disto e daquilo, mas não vendo o problema todo, e muitos dos tradicionalistas, infelizmente, hoje caem em argumentações modernistas para criticar o modernismo, certo? Então você tem este problema. E é necessário que a gente volte a entender a escolástica dentro de um todo, e não apenas soltar frases soltas, que vão apontar algum outro tipo de argumento que vai corroborar com aquilo que você já tem de estrutura na sua mente. Então, São Pio X, ele tem uma profundidade muito maior e muito mais ampla. E é disso que a gente deve se fundamentar. No segundo momento, o Papa Bento XV, ele pega o conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial, e aí ele volta por uma questão muito mais o quê? Muito mais pastoral, muito mais caritativa, vendo que a Europa estava completamente destruída, certo? Ele ativa o quê? A ação católica. É dali que surge, do pontificado de Bento XV, surge a ação católica, que vai tentar dar uma resposta social aos problemas enfrentados pela Europa e pela cristandade após a Primeira Guerra Mundial. Tem-se o período entre guerras, e aí que a gente tem os pontificados do Papa Pio XI e Pio XII, e aí eles vão combater o quê? Vão combater os totalitarismos e os regimes totalitários. Mais um importante passo que nós devemos ter. Então, a encíclica Non abbiamo bisogno e Mit Vergem Sorge, de Pio XI, principalmente, são as duas encíclicas que vão combater o quê? Vão combater o nazismo
e o fascismo na Itália. Então, outro ponto importante que a gente deve ressaltar é que a Santa Madre Igreja e a doutrina social da Igreja nunca, em hipótese nenhuma, vai corroborar com as teses evolianas e nem de Leon Blois, que são os dois fundantes dessa visão totalitarista da Santa Madre Igreja. Então, é sempre pressuposto de subsidiariedade e de organicidade. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra infinitamente maior, que tem um potencial destrutivo gigantesco, com 78 milhões de mortos, e como resultado deste processo, os regimes nazi-fascistas são completamente deixados à margem para sempre na sociedade ocidental, certo? Já completamente esfacelado. E o que ganha força neste momento é a coragem que Joseph Stalin teve de enfrentar Adolf Hitler. E no caminho deste processo surge também a defesa de uma nova forma do socialismo, que vem pela escola de Frankfurt. Então, agora, deixou-se de ter simplesmente o reino material, o reinado financeiro, porque a Segunda Guerra Mundial destruiu tudo, e agora a gente vai precisar se libertar dessas amarras. E como a gente vai se libertar dessas amarras? Voltando a atender os nossos apetites mais vorazes. E é por isso que o Papa Bento XVI ele começa a pensar no como ser cristão na era neopagã, de como a gente deve viver neste mundo que acredita que a gente deve ter sexo livre, que consumir drogas é bom, com ideologia de gênero, com aborto, com todo tipo de animalidade que faz as pessoas agora terem sexo com animais ou com plantas. Então são realmente coisas que dá vazão a partir da década de 60 e já mergulhado na teologia da libertação, vai gerar este problema para a Santa Madre Igreja, que vai impedir o combate um pouco mais firme. Então a gente chega na década de 60, 70 nessa situação, que é o que vem se estendendo até os nossos dias. E tudo isso, toda essa história, toda essa narrativa, para quê? Para apontar como que a Liga Cristo Rei deve viver agora. Esse é o nosso apostolado, é essa a nossa firmeza, é esse o nosso carisma. O quê? Entender todo este processo, como se deu os momentos de ruptura, para quê? Para combater todas as ideologias, todas as heresias, todas as falsas religiões e todos os inimigos da Santa Madre Igreja, seja eles internos ou seja eles externos. Então, o nosso carisma, e é por isso que a gente está fazendo essa pré-liga, já que dia 14 e 15 nós vamos à luta, avante cristeiros no nosso combate, para que a gente mantenha isso com bastante força. Para acabar com a barbárie da escola de Frankfurt, para acabar com o materialismo e iluminismo de Immanuel Kant, para acabar com o nominalismo de Guilherme de Ockham e tentar estabelecer o que realmente importa. O realismo aristotélico tomista de um lado, com uma... Aí que tem o pulo do gato, que é a boa vida de oração. Não adianta nem um pouco nós termos uma vida intelectual solidificada, sendo que essa vida intelectual não nos postula para onde nós devemos ir, qual que é o caminho, quais são os meios e os recursos que nós devemos nos empregar, a fim de que nós atinjamos o nosso objetivo, que é de colocar nosso Senhor Jesus Cristo no centro da sociedade, no centro do nosso coração e no centro das nossas famílias. E para isso a gente precisa do quê? De coragem, de resistência, de combater o bom combate e de guardar a fé. É isso. Alguém tem alguma dúvida?